Sobre mim é como um sol quando se acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite me diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se no barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. O tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas e
porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Está lá fora, minha alma chora. Aonde está de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus?
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousados em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus
agitado, templo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está te ensinando. Ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado assim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe pergunte, pois errei. Se o dono desse mar também é meu dono, ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria. Amém, meus irmãos. Depois desse período de louvor abençoado, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, onde nós estaremos dando sequência à nossa exposição, do
do capítulo 23, né, do sermão onde Jesus de fato fala, dá alguns conselhos para os fariseus. E eu quero meditar com você a partir do versículo 23, onde diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Queridos irmãos, minha oração é que Deus possa estar nos ajudando nessa manhã, tarde ou noite, quando você ver esse vídeo, e que a palavra dele possa de fato fazer efeito no seu coração. Queridos irmãos, eu quero tratar com você um assunto onde Jesus refletiu juntamente com fariseus, juntamente com seus discípulos, que é importância. O que é mais importante para você? Na sua vida, o que você tem levado como mais importante? O que na sua vida você tem levado a sério? O que importa para você? No reino de Deus, na igreja, na casa do Senhor, o que é que importa? Quais são as suas preocupações? Você tem se preocupado com de fato a realidade? Você tem se preocupado com de fato aquilo que importa para Deus? Ou você tem se preocupado simplesmente com as suas aparências? O texto que nós lemos, ele nos destaca, ele nos declara uma falsa religiosidade. Ele nos destaca uma fé morta, uma fé que não é operante, nos destaca religiosidade ou má religiosidade, de pessoas que estavam vivendo no seu aspecto cruel, que tinham uma vida cruel, que tinham uma vida perversa, uma vida maligna, pelo fato de não se preocuparem com as coisas do reino de Deus, com o que realmente importa. E sabia, você e eu temos um grande perigo a enfrentar. Nós somos sujeitos, nós estamos sujeitos a nos meter, a cair no laço do passarinheiro, que é importar-se, dedicar todas as nossas importâncias, todas as nossas energias naquilo que não vai refletir na eternidade, naquilo que não vai refletir para o Evangelho, para o reino de Deus. Estamos diante aqui de fariseus, estamos diante aqui de homens que estavam preocupando-se apenas com a aparência. Pergunto para mim e para você: você tem se preocupado mais com a aparência do que com a realidade? Você tem se preocupado mais com aquilo que é superficial, com aquilo que é supérfluo em relação às verdades do Evangelho? É como se Jesus estivesse dizendo para esses fariseus aqui, dizendo: ai de vós que sois ensimesmados, ai de vós que estão cheios de si mesmo, ai de vós que pensam primeiro em vocês, para depois pensar no próximo. É isso que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo: ai de vós que dão o dízimo, como se isso fosse a única coisa que importasse. No reino de Deus, ou na casa de Deus, na igreja, às vezes nós encontramos pessoas assim, que pelo fato de fazer isso ou aquilo, entendem que já estão fazendo tudo, ou pelo fato de fazer uma pequena coisa, uma pequena parcela do reino de Deus, acha que isso é tudo que importa, acha que isso é a única coisa que vale a pena, é a única coisa que Deus se interessa. E falar de finanças, falar de dinheiro, irmãos, aqui eles estavam dando dízimo, e eu não quero pregar aqui contra o dízimo. Eu não quero pregar aqui contra essa prática, porque o dízimo é algo que antecede a lei, é algo que vem desde o princípio, desde Abraão, antes da lei. Isso aqui não é uma contradição em relação à palavra do Senhor. O dízimo é importante, o dízimo tem sua serventia, é uma espécie de adoração. Aquele que é dizimista fiel na casa de Deus, na igreja do Senhor, numa igreja séria, essa pessoa está de fato adorando a Deus com os seus bens.
Isso procede, isso faz parte do coração de Deus. Deus decretou esse plano, esse é um plano de Deus. Quem é dizimista, na verdade, é um colaborador, é aquele que vive em função do reino, é aquele que quer fazer o reino avançar. Mas aqui Jesus está denunciando aqueles que faziam isso como fosse o seu máximo do evangelho. Jesus aqui, ele diz no versículo 23, é de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Existem coisas, queridos irmãos, na lei que é muito, mas muito importante. Ai de vós que chamais essencial aquilo que não é essencial. É como se Jesus estivesse falando isso. Vocês chamam de essencial, vocês chamam isso de prioridade, aquilo que não é. E ai de vós por isso. A parte B, irmãos, desse versículo 23, mostra que eles negligenciavam o mais importante do evangelho, o mais importante da lei de Deus. E o que é? Veja comigo. Diz assim o texto, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a saber, irmãos, veja aí, justiça, a misericórdia e a fé. Muitos desses homens aqui que Jesus estava repreendendo severamente, estavam vivendo uma vida injusta pela sua justiça, pela sua pseudo-justiça, pela sua falsa justiça. Eles estavam, irmãos, vivendo de uma forma equivocada, sem justiça do Evangelho. Porque a justiça humana, queridos, ora é o cristão que tem a sua justiça própria, o seu próprio conceito de justiça, que não parece justiça, mas parece mais vingança. Ele ora para Deus matar o inimigo. E Jesus vem contradizendo com a mensagem do Evangelho, dizendo que devemos amar os inimigos, amar os nossos inimigos. Onde a justiça, queridos irmãos, se revela? Justiça do Evangelho, a justiça de Deus, onde essa justiça pode ser revelada? E a palavra do Senhor é clara, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Veja o que diz o texto. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que no princípio, ao fim, é pela fé. Em primeiro lugar, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. O Evangelho é quem revela a justiça de Deus, meus queridos irmãos. E em segundo lugar, do princípio ao fim. Isso é algo que vem, que procede da fé. Não vem, irmãos, de braço, da força humana. Nós vemos enxurradas de pessoas por aí afora que às vezes clamando por justiça, que fazem protestos, mas na verdade o conceito de justiça está totalmente equivocado. Elas não estão clamando por justiça, elas estão clamando por vingança. No fundo, muitos que saem nas praças, que saem nas ruas gritando justiça, na verdade estariam clamando, ou seria melhor estar clamando vingança. Esse é o resumo daquilo que elas dizem ao gritar. Nós, irmãos, confundimos isso com a força do nosso braço. Nós somos sujeitos, às vezes, irmãos, a querer impor a nossa justiça ou querer usar da justiça com as forças do nosso braço. E a justiça, irmãos, está totalmente relacionada à fé. Isso é uma pedra preciosa. Isso é um princípio maravilhoso do Evangelho, que é a justiça. A justiça, irmãos, também é o contrário de pecado. Se não vejamos 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24, olha o que diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Queridos irmãos, aqueles que morrem para o pecado vivem para a justiça. Nós devemos, irmãos, a cada dia morrer para o pecado, para viver para a justiça. Aquele cristão que tem uma vida justa diante de Deus, significa dizer, compreende dizer que ele morreu para o pecado. Justiça, irmãos, misericórdia e fidelidade ou a fé são qualidades, irmãos, importantes que Deus procura e que não podem ser substituídas pela obediência de regras.
Alguns desses homens aqui que Jesus estava repreendendo, estavam trocando a justiça, estavam trocando a misericórdia, estavam trocando a fé em Deus. Para quê? Para viver um conjunto de regras. E talvez você que está aí me ouvindo nessa manhã, tarde ou noite, talvez esteja todo felizinho, porque cumpre um pequeno conjunto de regras. Porque talvez você é um dizimista, porque talvez você ajuda o próximo, porque talvez você simplesmente vai para a igreja. E, queridos irmãos, nós não podemos trocar justiça, misericórdia e fidelidade por um conjunto de regras. As regras existem e são benéficas por si só, mas nós, a forma que nós a utilizamos, podemos usar elas como bênção ou também podemos utilizá-las como maldição. E esses homens aqui que Jesus Cristo estava repreendendo, eles estavam usando de forma maldita as regras. Apesar, irmãos, de ser importante prestar atenção aos detalhes, nunca devemos perder nosso senso de prioridade quanto às questões espirituais. Não se perca, irmãos, nos detalhes. Os detalhes, sim, são importantes. São importantes, vale a pena. Nós devemos frisar os detalhes, mas não trocamos isso. Não troquemos as prioridades que nós devemos ter em relação à nossa vida espiritual. Não troquemos. É como se Jesus estivesse dizendo, irmãos, vocês dão toneladas e toneladas de significado àquilo que Deus considera como um mosquito, sabe? Aquelas coisas que às vezes nós nos prendemos tanto na igreja, no ministério, na família, que para Deus é considerada como uma fagulha, como um mosquito. Nós damos toneladas de significado a isso. Talvez você não viva em paz, porque você tem se prendido a detalhes idiotados, a detalhes que não têm nenhum significado, que não têm nenhuma expressão no Evangelho e no Reino de Deus. Nós, irmãos, estamos fadados, às vezes, caímos nesse erro de dar toneladas de significado àquilo que não deveria ser significado. Às vezes, por uma falha de alguém, nós damos toneladas de significado ou relativizamos o seu erro e não olhamos para o todo, não olhamos para a justiça que vem de Deus, não olhamos para a misericórdia, nem tampouco para a fé. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês se distraem com um mosquito, por enquanto ficam cegos para tudo que é bom, perfeito e agradável. A distração, irmãos, tem sido a maior artimanha de Satanás nos últimos dias. A distração, queridos irmãos, tem sido a maior artimanha que o diabo tem usado para derrubar a igreja. O diabo não tem, às vezes, tirado a igreja da presença de Deus. Não tem colocado no mundo. Não tem afundado em perseguições. Não. Às vezes o diabo simplesmente distrai o povo de Deus com reuniões e reuniões e discussões e discussões e preocupações com detalhes que não é prioridade no Evangelho, que não é prioridade no Reino de Deus. O versículo 24 mostra um mosquito como o menor dos impuros. Veja o versículo 24. Diz assim o texto: guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus aqui faz um dueto, Jesus aqui faz um paralelo muito interessante. Ele mostra que o mosquito como é o menor dos impuros. Nos tempos bíblicos, para aqueles homens aos quais Jesus estava falando, eles entendiam que o mosquito é o menor dos insetos que pode trazer impurezas. E o camelo como o maior. E é como se Jesus estivesse dizendo, aquilo que tem menos importância é o que vocês têm se prevenido, é o que vocês têm vigiado, é o que vocês têm dedicado todas as suas energias. E aquilo que mais importa, vocês têm deixado passar, vocês têm feito vista grossa. E, queridos irmãos, não façamos vista grossa com o principal do Evangelho. O que é o principal do Evangelho? Amar o próximo, amar a Deus, servir a Deus, servir ao próximo, ajudar a Deus e ajudar ao próximo, estar bem com Deus, estar bem com o próximo. Irmãos, esse é o cerne do Evangelho.
nessas áreas ou nessas sérias acusações de Jesus, Jesus não perdeu a calma, apesar de Jesus estar irado com eles. Mas Jesus aqui, irmãos, estava triste e irado ao mesmo tempo, porque os fariseus não enxergavam a verdade de Deus, nem os seus próprios pecados. Você quer ser bíblico? Quer viver uma vida bíblica? Quer se preocupar com as prioridades do Evangelho? Sabe qual é a prioridade no Evangelho? É você olhar para os seus próprios pecados. Sabe uma prioridade no Evangelho? É você cuidar da sua vida. É tirar o cisco do seu olho, o atrave que está no seu olho. Isso é, irmãos, prioridade do Evangelho. O que passa disso, irmãos, procede do maligno. Sabe o que é prioridade do Evangelho? É você se dedicar à oração. Sabe o que é prioridade do Evangelho? É você se dedicar à palavra, à comunhão com Deus e não à condenação ao próximo e não ao falso julgamento sem ter noção dos fatos. Em cuidar, irmãos, primeiramente da nossa vida espiritual para depois cuidar da vida do outro. E, queridos irmãos, para encerrar, eu quero trazer para você uma ilustração do avião. E viajei algumas vezes de avião e a recomendação é simples. Diz que em caso de queda de pressão, caso a pressão esteja caindo, nós devemos, em primeiro lugar, automaticamente quando a pressão caia do avião, vai cair ali algumas máscaras de oxigênio. E a recomendação é, em primeiro lugar, nós devemos colocar a nossa própria máscara para depois poder ajudar outros. A vida, irmãos, é semelhante a isso. O mundo está caindo. É como um avião que caiu a pressão, é como um avião que está afundando. O mundo está afundando. E nesse mundo, irmãos, se nós quisermos sobreviver, em primeiro lugar, nós devemos cuidar, oxigenar a nossa vida espiritual, para depois ajudar outros. E ajudar não compreende em condenar. E ajudar não compreende, irmãos, em caluniar. Mas ajudar compreende em estender a mão, levantar o ferido, ajudar o órfão e a viúva. Essa, irmãos, é a verdadeira religião. Cuidado para eu e você não estarmos nos preocupando com aquilo que menos tem importância no Evangelho. Cuidado para nós não estar coando mosquito e engolindo o camelo. Preocupe-se com o que Deus quer que nós nos preocupamos. Preocupe-se com aquilo que é digno do Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo dessa conferência abençoada. Amém?